Muito bem-vindos a mais uma análise semanal. Hoje nós vamos ver aqui, nesse resumo da semana, o que está acontecendo com essa briga de juros entre o Fed cortando juros e o Copom mantendo, e provavelmente por mais tempo. O que aconteceu aí com a desconfiança da inteligência artificial, tomando algum susto aí, como a Broadcom e a Oracle caindo bastante, né? E o mercado brasileiro, além do dólar caindo, nós tivemos o Ibov recuperando, indo para cima, fechando ali quase na máxima do candle, né? Ignorando completamente a família Bolsonaro. Então nós vamos ver agora o que a Ana Inês tem para dizer aí nesse resumo da semana. Vamos para o resumo da semana. O mercado dançou ao ritmo dos juros. Se você achava que a semana seria calma, errou feio. Tivemos duas decisões de juros que jogaram o mercado de cabeça para baixo. O Fed lá nos Estados Unidos e o Copom aqui no Brasil. O resultado? Muita volatilidade, o dólar mudou de rumo e o setor de tecnologia deu um susto. Para nós, da análise técnica, isso significa oportunidade, mas só para quem tem um bom trade system. As decisões de juros foram o motor de tudo. O Fed sinalizou que vem mais corte de juros pela frente. Esse otimismo global injetou liquidez no mundo. Juros americanos mais baixos significam que o dinheiro busca mais risco nos mercados emergentes, como o nosso. No Brasil, o Copom surpreendeu o mercado com discurso duro e manutenção da Selic em 15% por mais tempo. O Banco Central brasileiro foi mais conservador, preocupado com a inflação interna. Essa cautela gerou uma pequena frustração, mas manteve a renda fixa brasileira extremamente atrativa para o capital externo. O dólar foi o termômetro perfeito dessa briga. Pressão vendedora. Com o corte do Fed e a Selic mantida em 15%, o Brasil fica mais atraente. O resultado? Dólar sofreu forte pressão vendedora, reforçando o viés de baixa no nosso câmbio. Essa é uma excelente notícia para o Ibov, que ignorou a família Bolsonaro e retomou a alta. O setor que tem sido o motor do Nasdaq, a inteligência artificial, deu um sinal de alerta. Gigantes como Oracle e Broadcom tiveram queda forte. Isso reacendeu o debate sobre se o setor está esticado demais e levou o fechamento da semana para o vermelho. Nos próximos minutos, o MDR vai mergulhar nos gráficos e explicar esses movimentos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Ana Inês, mas pode me chamar de aí. Até a próxima! Então, turma, muita coisa para a gente falar, vamos direto para o vídeo. E aqui, começando com o mapa de calor do mundo, né? Nós vimos que o mundo inteiro ficou mais ou menos de lado, né? Você tem alguns caras verdes, alguns caras vermelhos, até o nosso EWZ ficou mais verde do que vermelho, né? Fechou a semana positivo, então tá tudo bem. Já o SP500, uma clara divisão aqui entre economia real, bem esverdeada, principalmente os bancos aqui, e a galera aqui da inteligência artificial, né? Falamos aqui da Broadcom, que caiu aqui quase 8%, a Oracle caiu mais de 12%, a Nvidia 4%, e das magníficas 7, né? Além da Nvidia, nós temos Google muito ligado com a inteligência artificial, tá no topo histórico ali, pronto para fazer mais um rompimento, só que teve uma semana vermelha, e a Meta também, que está ali na inteligência artificial, né? Netflix ainda continua caindo, tá? Porque está nessa disputa aí com a Paramount para a compra da Warner, né? Essa história ainda vai longe. E apesar de tudo, o nosso VIX fechou aqui na mínima, né? Então 15 pontos, está tudo tranquilo, ou seja, essa correçãozinha que teve aí por causa da briga da AI não afetou muito a volatilidade do mercado no final das contas, né? Já os juros, olha, apesar do Fed ter cortado juros, isso daqui está acontecendo essa discrepância entre os juros de curto prazo e de longo prazo, né? Então você vê aqui o título de 10 anos foi para cima apesar da decisão de corte de juros. Deixa eu mostrar isso daqui para vocês, essa diferença. Olha aqui, turma, essa linha azul é os juros de 3 meses, tá bom? Então, veja que existe um alinhamento aqui, obviamente, os juros de 3 meses tende a ser mais barato do que o de 10 anos, né? Mas nós temos aqui, olha, desde esse topo, nós tivemos aqui essa queda, né? E veja aqui como ele está seguindo aqui mais perto dos juros do Fed, né? E o nosso 10 anos está fazendo essa curva aqui para cima. Quando a gente olha aqui, inclusive, o de 30 anos, aí nós temos aqui até
que é o juros bem longo, né, aí nós temos até uma grande diferença. Veja que o de 30 anos está praticamente aqui no topo já, né, e o de 3 meses aqui para baixo. Então, isso daqui é a famosa spread aqui da curva de juros, né, isso daqui não é um bom sinal, mas vamos acompanhar isso aqui de perto, tá? Então, seguindo aqui com os juros da Europa, também vindo testar topo, né? Mais uma semana de alta aqui. A Europa, por razões óbvias aí, está com juros altos, né? Gasto com guerra e tudo mais, né? O Reino Unido ainda praticamente não aconteceu nada e o Japão querendo fazer um topinho aqui, mas continua nesse zigue-zague de alta, né? Não mudou nada nos juros do Japão. Indo para o S&P 500. Olha, o S&P 500 ele voltou para dentro aqui deste canal, né? E a semana passada ficou aqui no topo histórico, mas essa semana, como eu disse, né, nós tivemos uma volatilidade por causa do Fed e depois a inteligência artificial. Vou até colocar aqui no gráfico diário para vocês verem como isso aqui se comportou, né? Então, nós tivemos aqui na quarta-feira uma barra de alta, na quinta ele confirmou aqui, fechando no topo histórico, e na sexta-feira, por causa da bagunça aí da Oracle, né, que caiu pra caramba, devolveu tudo isso daqui, né? Então vamos até ver aqui já a Oracle, né, como é que foi a queda dela. Olha só o que aconteceu aqui, um gapão na quinta-feira, né, de baixa, e na sexta ainda caiu mais, né? Então essa história aqui ainda está mal resolvida das finanças e do endividamento e dessa maquiagem aí de contabilidade da Oracle, né? Voltando então para a Nasdaq, que também sofre mais ainda, né, com a Oracle, veja que no diário na sexta-feira ela fez uma correção maior, né, chegando aqui inclusive na primeira retração de Fibonacci aqui pelo gráfico diário, né. Voltando aqui para o gráfico semanal, a gente vê que não foi uma barra confortável, engolfou a semana passada, né, e acaba ficando meio chato, né. O que está diferente é a economia real, né? Então, olha só, Dow Jones, uma bela de uma barra aqui, fechando no topo histórico, né? Acima dos 48 mil pontos, e o Russell 2000 também, né, que é bem impactado aí por corte de juros, também fechou aqui na máxima histórica, né, acionando uma compra aqui no pivô de alta, né. Já a Europa fechou aqui o Eurostock 50 na máxima histórica, né, foi um candle aqui de indefinição, mas está no topo histórico, não tem o que falar, e a Alemanha tentando reagir, 3 semanas de alta voltando aqui para o topo, né, ou seja, a Alemanha é o motor, né, se ela romper, aí tudo anda, né. O Reino Unido continua na mesma, a França continua na mesma, a Espanha continua maravilhosa, mais uma semana de alta, e a Itália teve uma semana de alta aqui, tem compra nessa Itália no rompimento aqui dos 44 mil, tá bom? Indo para a Ásia, nós temos a China que ficou na mesma, e o Japão também, olha, não andou muita coisa, mas andou, né? Subir devagar ainda é subir, isso daqui tem tudo para voltar para o topo histórico. Os mercados emergentes continuam aqui perto do topo histórico e o nosso IWZ, olha, apesar dessa barra de baixa aqui, essa é a barra do Black Flávio, né? E aí, essa semana aqui teve volatilidade, né? Abriu com gap de alta, conforme a gente esperava, e voltou aqui para o topo, né? Então, para mim, é continuidade de alta aqui nesse EWZ, tá bom? Indo para as commodities, nós temos o petróleo, que fez uma bela de uma barra de baixa aqui, então cada vez mais perto de vir testar esse fundo, o petróleo continua em tendência de baixa, né? O minério de ferro está na mesma, não saiu do lugar. O cobre, essa semana aqui devolveu um pouco da alta, mas isso daqui deve ser só um pullback aqui no topo rompido para continuar subindo, tá? A tendência é de alta. O ouro também, a tendência de alta, não preciso nem falar, né? Isso daqui tem mais uma compra aqui no rompimento, ouro voltando ali para os 4.300 dólares, né? Próximo alvo desse ouro aqui, obviamente tem o 4.500, né? É um número importante, mas para mim o próximo alvo desse ouro aqui é 5.000 dólares, tá? Não sei com que velocidade ele vai, mas deve ir. Agora, quem está muito rápido é a prata, né? A prata não para de subir. E na sexta-feira ela fez uma correçãozinha aqui junto com o resto do mercado, né? Mais um candle, e a gente vê aqui as projeções de Fibonacci, né? Ele já passou do 161.8, voltou aqui um pouquinho, né? Mas continua trabalhando aqui em cima dessa linha, desse canal aqui, que para mim agora é um suporte, né?
e ela deve continuar para cima, próximo alvo aqui, $68, né? Pode fazer uma correção maior? Pode, mas não é o que indica, tá? Inclusive eu tenho postado bastante sobre a prata lá no meu X, né? @mderoberto, e recomendo vocês seguirem porque tem todos os motivos para a prata aqui continuar subindo, tá? Então voltando aqui para o semanal, candle e gráfico maravilhoso, e a platina também, olha só, fez uma bela de uma semana aqui, tem mais compra, a gente tem que lembrar aqui que nós temos esse topo, né? Mas eu não sei se ele vai parar aqui ou se vai direto para testar esse outro topo, né? Então, platina é só para cima. A mesma coisa, olha, o Palladium aqui, a qualquer momento esse Palladium aqui rompe e explode para ir testar topo, tá? Então, essas commodities metálicas estão muito fortes, né? O urânio, essa semana aqui foi um pouco mais fraca, né? Mas esse trade aqui continua ok, né? Esse trade de compra, né? O urânio para cima. O DXY é para baixo, conforme era de se esperar, cortando os juros, o dólar fica mais fraco e ele continua descendo aqui. O Bitcoin continua na mesma aqui, tá? E o Bitcoin, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu tenho aquela minha análise, né, de que eu acho que isso daqui está dando uma segurada e ele vem pelo menos para os 100, 110 mil. Eu queria mostrar para vocês, que é uma coisa que eu uso nessas situações, principalmente no gráfico semanal, essa nuvem de Shimoku, né? Quando o preço vem aqui para dentro dessa nuvem de Shimoku, eu fiz aquele trade lá, que também postei lá no X, do SP500, né, uma situação muito parecida, né, isso daqui é um suporte muito importante, tá? Então, assim, ele tem boa chance aqui de voltar de novo, até 100, 110 mil, né, pelo menos, e quem sabe até testar topo, né, vai saber. Então, só uma curiosidade, a gente não usa isso daqui no nosso trade system, né? Mas nesse tipo de situação eu dou uma consultada, né? O Ethereum continua na mesma aqui também, com volatilidade, assim, está na mesma região, né? E não tem muito o que fazer. Indo para as magníficas, nós temos a Apple, que apesar de tudo, ela rompeu e se manteve aqui acima, né? Então, essa semana aqui fez um dojizinho e deve continuar para cima. A Microsoft fez uma semana de baixa aqui e eu vou te falar, eu gostaria bastante que essa Microsoft voltasse pelo menos para essa região aqui ó, de 50% de FIBO, $450, talvez até aqui $420, e aí realmente fazer um negócio parecido com esse para dar uma bela oportunidade de compra, tá? Eu sou muito bullish em Microsoft, apesar dela estar fazendo essa correção. Eu acho que a Microsoft vai engolir a OpenAI, né? Ela já é a principal acionista, né? Em algum momento a OpenAI vai abrir o bico e a Microsoft vai engolir ela e vai se destacar aí também dentro do mundo da inteligência artificial, tá? Então por isso que eu sou bullish, obviamente. Não preciso explicar muito quando você olha esse gráfico aqui, não precisa ter muita teoria para ser bullish em Microsoft, né? Esse gráfico aqui é maravilhoso. A Amazon ainda continua enroscada aqui, não tem o que fazer. O Google, como eu disse, teve uma semana de baixa aqui, mas isso aqui ainda é uma consolidação. Obviamente a gente precisa tomar cuidado porque está muito esticado e está aqui nessa linha de retorno do canal, né? Então é possível que ele venha fazer alguma correção. Então, cuidado com as compras já nesse momento, né? A Meta, ela estava indo bem, né? Reagiu bem aqui a esse canal, a última retração de Fibonacci, e essa semana aqui deu uma devolvida. Mas eu acho que é porque todo mundo sofreu, aí todo mundo ligado à inteligência artificial sofreu, né? E a Meta está para trás aí na inteligência artificial, né? E o que eu acho? Enquanto ela estiver acima desse fundo aqui, é só compra, tá? Então vamos ver como é que reage essa semana. A Netflix continua sofrendo aí com essa história da compra da Warner, né? A briga com a Paramount, comprou, mandou e-mail para todo mundo, não sei se receberam, eu recebi e-mail do Netflix falando que tinha comprado a Warner e tal, e agora a Paramount está fazendo
uma oferta hostil, né, oferecendo mais dinheiro e tal. Então não sei como é que vai ficar. Tá no fundo desse canal aqui, né, a projeção desse canal, isso daqui é até interessante, né. Veja que ele perdeu aqui e ele veio chegar exatamente na projeção desse canal aqui para baixo, né. E aqui tem bastante suporte. Então assim, a Netflix para mim, a hora que ela marcar fundo, eu sou comprador nela, tá? Ainda não é a hora. A Tesla tá no topo histórico aqui, eu vou te falar, a Tesla se romper esse negócio, vai embora, né? Aliás, o ano que vem nós vamos ter mais uma empresa do Elon Musk aí para tradar, né? SpaceX anunciou que em 2026 vai fazer IPO, provavelmente o maior IPO da história do mundo, né? E o Elon Musk com grandes chances de, nesse IPO, bater a marca de ser o primeiro trilionário do planeta, né? Mas falando de Tesla, Tesla aqui rompendo, tem compra, não tem dúvida, tá? E a Netflix também ainda está sofrendo aqui. Eu gostaria que a Netflix, a Nvidia, voltasse para cá, né? $150 mais ou menos, né? Aqui nessa média. E aí, a partir daqui, formar um fundo para a gente comprar, tá bom? Então, o mercado internacional é isso daí. Vamos para o mercado brasileiro, né? Vocês viram que não teve grandes mudanças, né? Tendência permanece, né? Tá tudo ok, né? O DI, conforme eu esperava, acionou esta venda aqui, né? Do DI. Então, eu falei aqui dessa venda pelo gráfico diário, né? Então, olha lá, na sexta-feira foi acionado, apesar do negócio do Copom e tal, o stop está aqui em cima. Para mim, esse DI aqui é só para baixo, né? É só uma questão de tempo para cortar juros, né? Então, a gente aproveita essa subidinha que ela deu para fazer a venda, né? O Ibov no semanal, olha só, fechou aqui no topo histórico, né? Acima dos 160 mil pontos, né? 160.700. Então, não há dúvida. Ou seja, quem fica se preocupando aí com política, com o Xandão na Magnitsky ou fora da Magnitsky, com o Flávio Bolsonaro, candidato ou não candidato, tá deixando dinheiro na mesa, né? Esse negócio aqui, olha, desde esse fundo aqui, né, que a gente começou a comprar o Ibov, o WZ e tal, olha, já deu 12% de alta, né? Então, é o que eu digo, ignore a política, porque ignore a política não, a política quando ela impacta a bolsa você tem que levar em conta. Ignore o seu viés ideológico e o que você acha da política, ou o que você acha que deveria ser o Brasil, tá? Opere o gráfico, que é a melhor coisa que você faz para ganhar dinheiro, tá bom? A gente está aqui todo dia mostrando isso daqui. E aqui o índice, conforme nós tínhamos configurado aqui, né? Uma compra aqui no índice, né? 1, 2, 3 aqui, veio aqui toda a bagunça, né? Do Black Flávio, não sei o que, isso daqui deve voltar a testar topo, né? E falando então de 60 minutos, né? É só configuração de compra. Nós estamos operando aqui todo dia comprado, né? Se romper o topo aqui, tem mais compra, só encontrar um bom stop, né? Olhando o dólar é para baixo, né? Nós até deixamos isso daqui configurado aqui, né? Não desceu muito ainda, só vou subir aqui um pouquinho o stop, né? Não desceu muito ainda, voltou um pouco, né? Mas olhando aqui no gráfico diário, não tem dúvida que esse negócio aqui é mais para baixo, né? Principalmente por conta desse negócio dos juros, né? Estados Unidos cortando juros, Brasil mantendo, tem mais espaço aí para cair um pouco o dólar, né? E o dólar no gráfico semanal continua aqui numa bela tendência de baixa, né? Tá aqui, eu não acho que ele vai perder o fundo, tá? Mas provavelmente venha testar o fundo. Olhando as small caps, continua toda essa configuração aqui e tudo mais, né? Então, olha só, reagiu já, não tanto quanto o Ibov, mas reagiu. Isso daqui é só para cima, só tem compra nas small caps, tá? Talvez ela demore um pouco mais para andar por conta do que o Banco Central falou que não vai cortar juros em janeiro ainda, né? Mas quando cortar, não tem a menor dúvida, vai andar bastante. Itaú voltou de novo para o topo histórico, né? Um candlezinho aqui, 2 semanas praticamente sem sair do lugar, mas está no topo histórico, está subindo, não tenho o que falar. Bradesco reagiu bem ao fundo, essa semana aqui provavelmente é uma semana de alta. Banco do Brasil, olha, fez esse dojizinho aqui, esse canal aqui, vamos ver como é que ele reage, mas eu vou te falar, esta semana aqui especificamente, eu vou ficar de olho numa compra no Banco do Brasil, tá? Estava configurado aqui essa venda, né? E eu até estou desconfigurando, mas
Se ele me fizer um pivô legal aqui, eu compro esse Banco do Brasil, tá? Porque agora, como saiu o Xandão da Magnitsky, tirou essa sombra daí. Obviamente, o Banco do Brasil não é o melhor banco do planeta, né? Estatal, a gente sabe de tudo que acontece, né? Mas pode ter aí, tirando essa sombra aí da Magnitsky, ele pode fazer uma reação, né? Porque isso daqui, essa queda aqui, foi uma mistura de balanço e Magnitsky. A Sambi ainda continua aqui para venda, vamos voltar para o semanal aqui. Então, ela não reagiu, né? Parece que ainda vai cair mais, um queda de força aqui para baixo. Seria bom ela vir até os 30 aqui, então vamos ficar de olho em venda essa semana. A Vale, tá? Já está quase chegando aqui, olha, nesse alvo que era o 72 aqui, quando nós falamos aqui de compra quando rompeu aqui, depois quando rompeu aqui, né? Então está indo muito bem essa Vale. E é só compra até chegar lá no 72. A Petrobras ainda está enroscada aqui, com o petróleo caindo, eu acho que a Petrobras ainda pode cair, mas o ideal essa venda aqui seria quando a Petrobras perder aqui os 28, tá? E aí nós estamos falando de uma reversão de tendência no semanal mesmo, isso aqui é um arredondamento claro. Aqui no meio não tem muito o que ficar fazendo, tá? A B3 ainda continua encaixotada, ela tem que sair aqui dessa consolidação, né? Vamos ajeitar isso daqui. Está aqui consolidado ainda, né? Se romper, aí volta a testar topo. A VEG, maravilhosa, mais uma semana de alta aqui, né? E fez um pivô de alta. Essa VEG aqui vem testar topo, tá? Então, continuamos com a nossa compra na VEG desde aqui, está indo muito bem, né? A VEG dificilmente decepciona. A Magalu é o termômetro aqui do varejo, né? Semana de baixa, ainda se decepcionou com juros. Enquanto ela não romper aqui os 13, não tem o que fazer. E para finalizar as commodities, né, o milho não tem nada para fazer, o boi não tem nada para fazer, a soja descendo aqui agora, a soja dá para operar vendido para vir testar fundo, tá? Foi muito feio esse falso rompimento que ela fez, né? E o café também tem que esperar romper, não tem mais nada para fazer além disso, tá bom? Então, turma, eu até esqueci de falar sobre... para vocês aí curtirem o vídeo, né? Se inscrever no canal, se inscrever também lá no Instagram, @mfmodel, tem live todo dia às 8h15 da manhã, no meu ex, @mroberto, bastante conteúdo sobre o mercado internacional, e se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo.